Com pré-vendas bem feito, vai facilmente dobrar, triplicar o teu faturamento aí. O trabalho de pré-vendas, pra mim, é o mais importante dentro de um sistema de vendas, porque se eu não tenho agendamento, eu não tenho venda. Um pré-vendas é um trabalho cansativo pra cacete, porque ele é um cara que vai entrar em contato com 50. Cara, às vezes vai receber 40 não, velho. 30 ligações no dia. Irmão, é 200 ligações. No mínimo 5 horas ativas. Se a pessoa sai agendando qualquer merda, ele bate 50% de agendamento e 40% de qualificado. Pagou o bônus, inflou meu número, me enganou e eu tô iludido achando que tô bombando. A gente tem uma métrica aqui, tá? A cada 4 agendamentos nossos, 3 é de follow. Quais são as habilidades que um head de pré-vendas precisa ter para que ele possa desenvolver o pré-vendas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre pré-vendas, como liderar, o que fazer, cronograma de treinamento, função do pré-venda, como você gerenciar um time de pré-vendas. Então vai ser um papo profundo sobre como que você vai agendar e fazer os leads comparecer e não só isso, botar mais calls, mais reuniões para o seu time fechar vendas. Então fica de olho aí nesse podcast que eu tenho certeza que muitas fichas irão cair. E vou chamar aqui um cara que é o cara que toca o meu time de pré-vendas, o meu head de pré-vendas, Gabriel Ian. Fala! Fala aí, beleza? Bom demais? Bom demais? Bom Já demais. viu que é mineiro, né? Sotaque não engana, a gente tenta disfarçar Aí pouquinho, tenta disfarçar. mas não engana. É não. mineiro que quase virou paraguaio. 8 anos lá no Paraguai. 8 anos no Paraguai. Quase foi médico. Quase médico. Estudei 4 anos de medicina. Por que parou, cara? Cara, entrou pandemia, aí, né, tem a questão aí do governo, né, meu pai ficou ali meio ruim das pernas. Voltei para o Paraguai com a minha esposa, que ela estava fazendo ainda faculdade. Trabalhei lá do que tinha para trabalhar, pedreiro, garçom, segurança de casa de festa. E num churrasco conheci o Vinícius e também. Show de bola. Vamos lá, gente. Eu sempre gosto de trazer como que é... Eu trouxe no podcast que eu fiz com o Bruno, né? Eu quero trazer nesse como que é a nossa estrutura hoje comercial, né? A gente tem eu e Vinícius dividindo a cadeira de pré-vendas. E aí, embaixo do Ian, né? Embaixo do Vinícius está o Ian, que o Vinícius cuida da cadeira de pré-vendas. E embaixo do Bruno, e embaixo de mim está o Bruno, que eu cuido da cadeira de vendas. E aí depois eles lideram o time. Existem operações que têm estruturas diferentes, né? A gente vê muito no programa, por exemplo, o head, que ele toca vendas e toca pré-vendas. Então ele toca as duas áreas do time. Quando você está com uma operação enxuta, faz muito sentido. Porque você não tem tanto dinheiro e não tem tanta condição de manter uma pessoa com as duas pernas. Mas no nosso caso, na nossa operação, que a gente tem caixa e tem condições, faz sentido a gente botar cada pessoa tocando um. Até porque, por exemplo, o Bruno não sabe tocar pré-venda e você não sabe tocar venda. Não. Né? Então, cada um seu quadrado, o foco é maior, a eficiência sobe e por aí vai. Então, Ian, vamos lá. Vamos falar aqui, para você, quais são as habilidades que um head de pré-vendas precisa ter para que ele possa desenvolver o pré-vendas? Porque a minha meta aqui é ou fazer o cara demitir o pré-venda dele, o head dele, ou fazer o cara tomar vergonha na cara e saber que também não ajuda o head, ou o head aprender para se desenvolver. Alguma coisa vai acontecer. Então, quais são as skills, habilidades, soft skills que você acredita que um pré-venda precisa ter para que ele consiga desempenhar um bom trabalho? Show. Só completando essa questão da divisão, né, que a gente tem o Bruno na vendas e eu no pré-vendas, é muito da questão da expertise também, né? Então, assim, a minha expertise é pré-vendas, eu fui pré-vendedor por muito tempo. Então, eu desenvolvi habilidade de pré-vendas no nível, né, sênior ali. Então, eu tenho uma expertise muito grande em pré-vendas. Agora, vendas, eu já toco ali, jogo pro Bruno, ele faz. Até mesmo quando a agenda call, eu faço a parte de relacionamento do pré-vendas, na hora de fechamento, eu jogo pro Bruno, que é venda garantida. Mas, as skills, tá? Cara, ambição, assim, máxima, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter sonho de chegar, alcançar coisa pessoal mesmo, coisa profissional, assim, sonho de chegar, ambição mesmo, sangue no olho. A gente tá ficando aqui na Fuceiros até 9 horas, irmão. Enquanto o time tá aqui, a gente tá aqui. E o time sente isso do líder. Se eu chegar, fosse embora às 7 horas, meu time vai embora às 7 horas. Então, assim, essa ambição de estar na frente do time. Eu tenho que ter uma expertise muito grande de pré-vendas. Então, assim, não adianta eu chegar e pegar um cara que não atua como pré-vendas e ele e colocar ele como head, tá? Porque ele não vai saber a realidade de uma objeção do lead, como é a ligação, o que tem que fazer, o que é mais performático para o time ali.
Então ele tem que ter skill de pré-vendas e organização. A gente até brinca ali com o Bruno que CRM para closer é um tabu, mas pré-vendas não. Então, assim, o CRM, hoje eu domino o CRM nosso de cabo a rabo, até parte de automação, parte que é do TI, mas eu tenho que entender porque o meu time movimenta muito o CRM, o CRM do pré-vendas tem que estar impecável. Então, eu também tenho que ter essa skill de organização para o meu time conseguir performar, porque um pipeline, que eu tô cheio de lead ali, que eu tô com 100 oportunidades paradas, o meu pré-vendedor ele não consegue performar porque por desorganização, é a cabeça do ser humano, né? Então tá cheio ali. Então eu tenho que ter essas skills, organizado, um cara ambicioso, um líder e o cara que tem skill de pré-vendas que já atuou com pré-vendas por um tempo. Legal. Tu falou um ponto importante. Pré-venda tem que ter organização, né, cara? Tem. Tanto é que eu falo que a personalidade, né, o perfil de um pré-venda é totalmente diferente do perfil de vendas. Porque eu costumo dizer que um perfil bom para time de vendas, né, para closer, é dominante influente ou influente dominante. Principalmente dominante influente. Mas eu vejo que o perfil para um pré-venda, ele tem que ser, né, SI estável primeiro e influente segundo. Porque ele é muito relacionamento, né? Muito relacionamento. Por exemplo, eu sou influente nível máximo, né? O maior tabu da minha esposa, que minha esposa não é influente, ela fala que eu sou político, sai cumprimentando até os cachorros da rua, porque eu sou muito influente. Mas eu também tenho que ter essa organização de CRM, de métricas, porque o closer, o que ele faz? Ele tem 5 reuniões por dia. Então ele tem 5 leads por dia, 5 vendas por dia. O SDR ele tem 30, 40 vendas por dia, porque eu vendo agendamento. Então eu tenho que ter uma organização muito bem feita de CRM, dos meus números, do meu trabalho, da minha conversa com o lead, porque eu falo com 30, 50, 60, 70 pessoas um dia, 100 pessoas um dia, 150 pessoas um dia. E também é muito trabalho de rotina, né? Então, por exemplo, o dominante odeia rotina, o estável ama rotina. Então, eu vejo que o trabalho do pré-venda, cara, é um trabalho muito repetitivo, cara. Eu falo muito, eu já falei várias vezes, pra mim, 2 pontos. O trabalho de pré-vendas, pra mim, é o mais importante dentro de um sistema de vendas parecido com o nosso, porque se eu não tenho agendamento, eu não tenho venda. E o trabalho do time de vendas, e a segunda coisa é que um pré-vendas é um trabalho cansativo pra cacete. Porque ele é um cara que vai, às vezes, entrar em contato, ou uma mulher que vai entrar em contato com 50. Cara, às vezes vai receber 40 não, velho. Então tem que ter um nível de resiliência muito grande. Às vezes ele vai entrar em contato com um cliente que vai tratar ele mal, que vai falar mal. Já o closer não. O closer vai receber um cliente que já foi aquecido pelo pré-venda, né? Então, pra mim, cara, o trabalho de pré-venda, ele é um trabalho muito de resiliência e um trabalho muito desafiante, cara. Eu falo assim, a gente tá no meio de campo. Então, por exemplo, eu tenho um contato muito próximo, diário, com o Bruno, que é o gerente de vendas, e com o Arcílio, que é o gerente de performance. Por quê? O meu setor, ele é o meio. O pré-vendas é o meio. O marketing me gera, eu tenho que trabalhar bem o lead que o marketing me gerou. Então, eu tenho que passar para o time de vendas também aquele cara bem trabalhado. Então, a importância do pré-vendas dentro de uma operação, cara, é o coração ali da operação. Tanto que o que eu recebo, eu tenho que trabalhar isso bem para nutrir um time. Então, eu estou nas duas pontas. Então, um relacionamento é um trabalho constante, uma rotina muito bem feita, que tem que ser monitorada todos os dias. Olhar se o processo sendo bem feito para a gente estar igual hoje, com a agenda lotada todos os dias e com comparecimento lá no talo, por isso. Show. Me fala uma coisa, qual é a rotina do pré-vendas? Hoje a gente faz, né, 9 horas da manhã, a gente tem a daily, então a gente se reúne comigo, e a gente faz roleplay, tá? Roleplay diário, todo dia tem roleplay. O que é roleplay? Roleplay faz simulação de ligação. Tá. Então eu pego ali 2 SDRs, um é o lead e o outro é o SDR, eu pego um perfil e a gente faz ali um roleplay. Eu até estimulo ali uma briguinha com eles, ó. O cara te deu muita objeção. Amanhã tu vai ser o SDR e ele vai ser o lead, então tu se vinga dele. Sapeca ele. Pra gente estimular, porque a gente pega a objeção ali na hora, trabalha, eu tô lá, né, ouvindo a ligação, ou eu tenho um líder abaixo de mim ali que tá também acompanhando o time, e ele também tá nessa ligação ali, e ele acompanha esse roleplay. Acabou o roleplay, né, acabou o treinamento, a gente também faz alguns alinhamentos ali do dia anterior, as dificuldades, né, o que tá passando o time e tudo mais, e a gente vai pra atuação do dia a dia. E aí eu vou, primeiro ponto, lead de aplicação, que é o meu lead mais qualificado, é o meu melhor lead, é o lead que chegou da hora que eu parei até a hora que a gente iniciou. Tá.
vou fazer mensagem, ligação, principalmente ligação para esses leads, organização de CRM, que é a questão da rotina, que é todo lead, movimentar no CRM, colocar a nota. Então, falei com a aplicação, vou falar com a aquisição e à tarde, follow e ligação em cima da galera. E esse trabalho de novos leads que vão chegando durante o dia, eu também vou trabalhando eles ali, ligação o tempo inteiro. Tá. Durante o horário de trabalho ali, que eles estão trabalhando, qual é a organização que você faz? Porque o pré-venda, no dia do agendamento, o pré-venda, a rotina do pré-venda é: preciso fazer follow com os leads antigos, preciso confirmar as calls e preciso agendar e falar com quem chegou. Isso. Qual é o bloco, mais ou menos, que você fala para eles fazerem? Qual é a rotina que o seu pré-vendas você fala para eles seguirem? 10 da manhã, acabou a daily, reminding, que é com os leads que eu tenho para reunião daquele dia. Então eu falo com a galera daquele dia, ali é coisa rápida, meia hora, a gente já matou aquilo ali. Na parte da manhã... Reminder é lembrete, tá? Reminding é Você os tá leads. dando muito com o Vinícius, tá? Americaninho. Paraguai americano. É o lembrete dos leads. Então, toda reunião que eu tenho para acontecer hoje, eu vou falar, fazer um lembrete para esses leads ali nesse horário de 10 horas até 10h30 ali. Ligação pro lead, mandar mensagem, então fazer esse cara comparecer nas reuniões que eu tenho já durante o dia. Depois disso, eu vou para os leads novos do funil. Então, eu vou... Na parte da manhã, eu tenho que matar os leads novos. Os leads que acumularam na madrugada, da noite ali que eu não trabalhei ainda. E à tarde, eu vou ali para os leads, para follow e para os leads que vão chegando durante o dia, né? Porque o marketing está me entregando lead o dia inteiro. Então, eu faço follow e faço os novos leads que vão chegando. E, claro, também tem um apoio ali com o closer, né? Eu tô em reunião 3 horas, deu 3h05, o lead não entrou, o closer, SDR, o cara não entrou. E o SDR vai atrás, vai ligar, vai mandar mensagem para botar esse cara na call. Porque a responsabilidade do cara estar na call é do meu SDR. Tá. Beleza, então, essa é a rotina que todos os dias, religiosamente, o time de pré-vendas faz. E aí, final do dia, a gente, quando vai encerrar, a gente faz a organização de CRM. No final do dia, quais são as métricas que você busca que o teu pré-venda tem que te passar todos os dias? E as métricas que você olha... E além disso, quais são as métricas que você olha para ver se o trabalho foi feito bem ou não foi feito? Show. Ele tem que me entregar a quantidade de leads recebida, então quantos que ele recebeu ali por cada funil, tá? A taxa de resposta média daquele funil também, ele me passa. E a quantidade de agendamento daquele dia, quantidade de comparecimento também. Então, quantas reuniões que ele tinha naquele dia, quantos compareceram. Dentro ali, isso é a métrica que ele me passa. Dentro do sistema, eu vejo quantidade de atividades que ele fez, quantidade de ligações que ele fez. Então, se o meu SDR hoje ele não faz 200 ligações no dia, que eu consigo ver pela plataforma, essas ligações, eu cobro ele por que ele não fez essas ligações. E é isso aí, eu olho, tá? Essa para mim é a mais importante, porque a SDR tem que ligar. Então, com as ligações que ele fez... Sério que tem que ligar? Tem que ligar. Tem algumas operações aí que o SDR só agenda pelo WhatsApp. Não. Mas Cara, ninguém atende telefone. Como é que vai ficar ligando? Insiste. Não atende porque não liga, pô. Se tu não ligar, não vai atender mesmo, não. Entendeu? Não atende porque não liga. Então, o cara quer pegar lá e fazer 30 ligações no dia. Irmão, é 200 ligações. A gente tem ali na plataforma, no mínimo 5 horas ativas na plataforma. O SDR tem que estar. Porque enquanto ele está na plataforma, a plataforma está ligando sozinha. E ele está fazendo follow por WhatsApp, ele está falando contra o lead. Entrou a ligação, call. Atende esse lead e vai. Então, tem que ter ligação no time de pré-vendas. E isso eu olho todo dia religiosamente, isso aí. Métrica muito importante também que eu olho, né, que é a taxa de agendamento. Então, quantos agendamentos que o SDR fez no dia anterior e quanto de comparecimento também, né, de qualificação daquilo ali. Porque acontece muito em muitas operações da gente não controlar isso e até pagar um bônus. A gente também paga um bônus aqui por agendamento. E o que acontece? Quando eu não controlo essa taxa de qualificação dos agendamentos, o cara agenda até os cachorros da rua porque ele quer ganhar o bônus. Só que para mim não vale. A minha taxa de agendamento é importante, mas a minha taxa de conversão também é muito importante. E ele vai inflar os números e a gente vai tomar decisão errada, né? Errada. Porque, por exemplo, se a pessoa sai agendando qualquer merda, ele bate 50% de agendamento, a gente fala, porra, tão bombando, mas 50%, às vezes 40% desqualificado. A gente pagou o bônus, inflou meu número, me enganou e eu tô iludido achando que tô bombando. E chega na conversão, não converte, aí você fica pensando, pô, o time de closer que não tá performando. Só que na real é o time de pré-vendas que tá passando o lead desqualificado pro time de closer. E aí você tem essa métrica pra ser olhada. Boa, mas como que
como que a gente sabe se é qualificado ou desqualificado? Como que o pré-venda sabe se o lead é qualificado ou desqualificado? Então, no pré-vendas, a gente tem aqui alguns parâmetros de qualificação que encaixam dentro dos nossos produtos, né? E aí a gente tem essas diretrizes e eles sabem na hora do agendamento. Ele tá ligando pro lead, eu tava via WhatsApp ali, e ele sabe, de acordo com o que ele pegou, com o que ele coletou naquela ligação, se o lead é qualificado ou não, para passar ele para reunião. E como que eu sei depois na ponta se esse cara realmente foi qualificado? O meu closer é meu policial. Então, se eu mandar uma call, por exemplo, pro meu closer ali, né, o meu SDR mandou pro closer, e for desqualificada, no relatório do closer vai estar lá, reunião desqualificada, com o nome do SDR. Então, o meu closer é meu policial nesse momento. Legal. Como que é, hoje, como que a gente paga como que a gente está pagando SDR? Qual o potencial que o SDR tem de ganho? Hoje a gente está pagando ali, né, de 2.500 a 3.000 de fixo, depende do nível do SDR ali. A gente paga uma comissão, hoje é um valor fixo, depende da solução que ele vender, tá? Então tem um valor fixo ali, pode de 50 até 600, depende do que ele vender. Eu tenho hoje um bônus diário por meta de agendamento. Então, se ele bater 5 agendamentos, ele ganha 120. Se ele bater 7 agendamentos, ele ganha 150. Se ele bater 10, é 250 e vai Qualificados. Escalando. Qualificados. Esse bônus, ele é diário, mas eu pago ele mensalmente. Porque dentro daquele mês, o meu SDR ele tem que ter uma taxa de 70% de comparecimento de leads qualificados. Ele pode ter feito todos os dias 10 agendamentos. Se chegou o final do mês, ele fez 69% disso, ele perde aquele bônus. Ele não ganha aquele bônus. E aí eu pego aquele ponto que eu falei do SDR só agendar lead desqualificado. Tá? Então ele vai querer agendar o cara qualificado, para ele ganhar esse bônus disso aí. E aí também eu pago R$10 para agendamento qualificado e comparecido. E aqui também eu pago para o melhor SDR um iFood na sexta-feira. Semanal. Semanal. Aí esse eu pago semanal pro cara curtir o final de Cenzão, semana. não é? Cenzão. Ou seja, a gente paga 100 pro cara curtir o final de semana. O potencial dentro do planejamento que a gente montou, o SDR 12 consegue tirar R$12.000. R$12.000 Se ele manter alta performance, fazer o que tem que ser feito, ele consegue tirar 12K no final do mês, filho. no final do mês. Porra, bom demais. Muito bom, cara. E hoje o time nosso aqui tá todo mundo batendo acima de 5 agendamentos por dia, 7 agendamentos por dia. Pô, E legal. o pessoal vai ficar... Final do mês, meu amigo, pega a folha aí que vai estar grande, tá? Mas tá bom, se estiver vendo. Vai vender, tá Tá vendendo lindo. muito, tá vendendo muito. Tendo venda, não ligo nem um pouco de pagar. E é por isso que a gente bota aquela regra, né? Do 70%. Pro cara que for pra call é realmente qualificado e potencial de compra. Show. Então a meta do cara são 5 dias. 5 dias. Tá. A gente vai ter que comentar daqui a pouco. O pessoal tá batendo fácil, pô. Tá batendo fácil, pô. Tá batendo batendo antes do almoço? essa porra. Então vamos aumentar. Vamos aumentar. Vocês estão batendo muito fácil a meta, vamos aumentar. Mas, tá. Beleza, me falou da rotina. Ótimo. Quais são as métricas que eu tenho que olhar no pré-venda e qual é o número que a gente busca alcançar? Gente, eu sei isso, tá? Só que eu tô pedindo pro Ian Pra ir. pra levantar aqui. Mas qual é a métrica diária que a gente busca alcançar e qual é o parâmetro de tá bom ou tá ruim que a gente... Tá. A gente aqui tem 2 parâmetros, tá? A gente faz agendamento em cima dos leads totais e em cima de leads qualificados. Eu vou passar em cima dos leads totais, porque algumas operações não fazem separação. Lead de aplicação, que é aquele lead que ele aplicou realmente pro diagnóstico, pra tua reunião, Aquele tudo mais. quero conhecer. Quero conhecer. O cara que... Eu até trouxe uma analogia pros meninos, que é assim, a gente tem diferença do lead de aquisição pro lead de aplicação. O lead de aquisição é um lead que adquire algo. Então, um playbook, uma aula gratuita, alguma coisa que ele adquiriu ali. E qual que é a analogia ali? O lead de aplicação, ele é o cara que ele foi na tua loja, chegou no teu balcão e falou, cara, eu quero conhecer o teu produto. E o lead de aquisição é o cara que pegou um panfleto na rua. E eu tô atrás dele para ele vir pra minha loja. Então, eu faço da seguinte forma. A aplicação, eu tenho uma taxa média de agendamento ali, do geral, tá? De 20%. É o que a gente busca ali no dia. E a de aquisição fica em torno de 15%. Taxa de comparecimento, no mínimo, 75%. Se for, né, ali cold call, for prospecção, aí, né, um outro setor ali, mas de prospecção a gente pode buscar ali uns 6% do dia dos leads novos que eu abordei. Tá, comparecimento, No mínimo 75%. 75%. Abaixo disso, Abaixo disso, Red tá flag. aí no processo. yellow flag seria quando e red flag seria quanto? Yellow flag colocaria de 65 a 75, 65 a 75, yellow flag. É uma coisa errada no processo.
Abaixo de 65, red flag total. Tá fudido. Tá fudido. Tá erro no processo, não tá implicando, o lead não tá sentindo necessidade de estar na reunião, então o pré-vendas tá bem mal feito ali. Show de bola. Cara, só pra galera entender também, né? A gente categoriza o SDR em 4 tipos de SDR, tá? Isso. SDR1, eu falo que é o SDR passivo. É o cara que... É o cara que recebe os leads no CRM de uma aplicação, de uma aquisição e por aí vai. SDR2 é o social selling. Seria a prospecção inbound. Estratégia dos leads que chegaram. Isso, nas redes Nas sociais. redes sociais. Né? Instagram, tudo mais. Isso. SDR3, que seria o Hunter. Hunter. Que aí prospecção outbound, que aí seria eu vou atrás do lead. E SDR4, os seus farm. Isso. Que é aquela pessoa que o trabalho dele é ficar ligando e resgatando todos. Resgatar a base, né? Da base. O Farm, ele trabalha na nossa base antiga. Então a pessoa passou pelo pré-vendas, por SDR1, passou ali 16 Nunca dias. passou por agendou. nenhum agendamento. Aí Não. tu fala, pô, mas quem faz isso na Full não é o Farm? São duas coisas diferentes. Farm é a pessoa que já entrou na base, já entrou em reunião, já comprou alguma coisa e tal. Seus Farm é a pessoa que nunca agendou, nunca comprou nada. Comprou, às vezes comprou o aplicação, mas seus clientes, baixou uma isca e mas tudo nunca foi mais. pra call com closer. Hoje na Full Sales a gente está com o SDR1 e 2 ativos só. A gente começou a Full Sales com o SDR3, que é o Hunter, mas aí eu comecei a viralizar. Aí a gente virou para SDR2, que é um trabalho bem mais fácil. E o Sales Farm a gente tinha uma pessoa. Se ela saiu, a gente nunca mais repôs, né? Não, a gente repôs no final do ano passado e a gente pausou agora também. Pausou. Então a gente está ativo 1 e 2, masterizando o máximo 1 e 2. O 3 tá entrando agora também. O quê? O 3 voltou agora. Tá voltando agora também. Com IA. Então a gente está com essa pegada aí, SDR1, 2 e 3, só para vocês entenderem. Aqui a gente tá falando basicamente de SDR em geral. Yuri, quero social selling. Cara, aí para trás, se eu entrar, tem podcast falando sobre social selling, somente isso, tá? Ian, vamos lá. Qual a importância, cara, do follow no pré-vendas, cara? Porque a gente a Full Sales anti-follow no time de vendas, né? Então, o nosso método de vendas é 1 ou 2 reuniões, fechamento, ciclo de vendas menor. Mas no pré-vendas, cara, a gente vende muito follow, né? Qual a importância de follow-up no pré-vendas, cara? Cara, eu acho que depois da ligação, o follow, assim, é a maior importância dentro do pré-vendas. Por quê? O nosso público é um público empresário, né? Um público high ticket. E muitas vezes esse cara, ele não tem tempo para falar naquele dia. No dia que ele chegou, que ele aplicou ali, o Yuri mesmo ficou gravando aí o dia inteiro, fazendo várias obrigações. Pro SDR falar com ele hoje, se mandou uma mensagem de manhã e não mandou mais nada, irmão, a mensagem já foi embora, Quantas pessoas não mandaram mensagem pro Yuri hoje? Então, o follow, ele é muito necessário. Muito, muito, muito importante. A gente tem uma métrica aqui, tá? A cada 4 agendamentos nossos, 3 é de follow. Um eu faço no dia e o cara chegou, eu já faço ali na hora. O restante é de follow, da bola de neve que vai ali 2, 3 dias trabalhando esse cara e eu trago esse follow. Então, follow no pré-vendas, né? Ao contrário do vendas que a gente tem aqui, pra mim é a segunda coisa mais importante depois da ligação. Ligação, depois follow. A gente tem tipos diferentes de follow, né? Explica pra galera o que é. A gente tem follow 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hoje eu tenho o follow 1, é aquele cara que ele entrou no funil hoje, fez um cadastro ali, pegou uma isca, eu liguei pra ele, mandei mensagem, naquele dia ele não me atendeu. Então, à noite eu faço essa categorização. Eu coloco esse cara em follow 1. Coloco ele em follow 1 ali, não me respondeu, não teve nada, nenhum contato. O follow 2, ele é aquele cara que tá em transição. Então, eu falei com ele, eu conversei, entendi um pouco do produto dele, mas não avancei ainda para a etapa de agendamento. Então, tomei ali na conversa com ele. Já o follow 3 é o cara que realmente avancei. É o cara que eu tô só faltando passar o horário. Então, eu sou sócio do Yuri, falaram comigo, eu falei, cara, eu tenho que ver ali o horário do Yuri para trazer e tudo mais. Então, eu preciso alinhar só o horário. Esse é o cara 3, é o cara mais quente, já tá na cara do gol ali. O 4 é reagendamento. Então, hoje o cara agendou, né, o lead deu no show, ele vai pro follow 4, que é o reagendamento. E esse cara, eu só reagendo ele 3 vezes. Deu a terceira vez, ele deu no show de novo, tchau e benção, a gente também não quer ele aqui não. O 5 é um follow mais longo, que hoje é o follow premium. Então, é um follow no lead que eu até trago sempre você como exemplo.
Se o Yuri hoje não fosse sócio da Full Sales, é um lead prêmio. A gente olha para ele, sabe que tem cara de Pix, tem poder de compra, então ele é o cara que eu vou ter um trabalho maior, é um cara que eu vou lá no Yuri e falar, Yuri, manda um áudio pra esse cara aqui, pô, assim assado, o Instagram dele tem lá 70 mil seguidores. Mas como é que tu sabe que ele é premium? Faturamento? Faturamento e pela minha conversa com ele. Tá. Então eu sempre pego o Instagram do cara, dou uma olhada no Instagram, então o meu SDR ele faz uma investigação do lead também. Então eu olho a empresa do cara, eu olho o Instagram dele, então eu sempre faço essa pesquisa, eu sei se ele é prêmio ou não. Eu tenho aí também os sócios entrando ali para mandar áudio para eles, e eu também tenho o meu papel como head. Então eu vou lá nessa lista de follow prêmio, esses leads mais qualificados ali, aleatoriamente, pego uma listagem lá e mando mensagem para eles pelo meu celular pessoal. E aí eu trago a minha autoridade como head ali para esse cara falar com o meu time. Mas o meu head agendando? A gente tem que... Tem head de operação aí que não pega no telefone para agendar. A gente tem que dar exemplo pro time, né? Tem que ser exemplo pro time. É isso. Porque se eu não faço, meu time não vai fazer. Pegou essa capa? Então eu pego, assim, né? Eu pego esses leads ali, eu mando mensagem pra eles, ligo pra esses leads, trago o meu peso ali como head, e muitas vezes eu volto ele pro time, porque o time tá em follow com esse cara. Muitas vezes o cara follow, não responde o time. Quando eu entro, mando mensagem pro cara, o cara responde meu time. É incrível, tipo assim, eu pego um vídeo bolinha aqui pelo celular, cara, tô aqui, ó, meu SDR aqui, falou que você não tá respondendo ele, pô, dá uma moral pra gente aí. O cara vai lá e, pô, irmão, desculpa aí, responde na hora, o time. Legal. E aí o SDR segue ali com esse cara. E o Follow 6 é o Sales Farm. Então o Follow 6 é a transferência do SDR pro Sales Farm. E a gente tem um lance também de troca de SDR, né? Troca de mão. Então Como quando é que faz a passa 15 dias ali com o SDR 1, ele vai ali, né, eu tô 15 dias de follow com esse cara, ele vai para uma coluna chamada transferência SDR, e outro SDR assume esse contato por mais 5 dias. Então é uma troca de voz, uma troca de número. Então o SDR, né, se a gente tem um número institucional, por exemplo, esse novo contato é feito do número pessoal profissional dele aqui. Então muda a foto, muda o novo contato, realmente uma reativação. E aí a gente tem uma reativação muito boa desses leads, porque a minha teoria que eu já cheguei, né? O cara deve ser constrangido de não ter te respondido dos follows que você já fez ali com ele algum dia. E quando você troca, o cara te responde. É impressionante, não? Impressionante. Quem agenda mais? SDR mulher ou homem? A gente teve um dia, o Yuri falou isso aí. O Yuri falou isso acho que não sei se foi um podcast no Instagram. SDR mulher agenda mais. Eu falei, Yuri, como assim, irmão? Sou teu head como? Se eu cheguei pra agendar bastante, pô, eu sou homem. Mas, cara, é mulher. A mulher tem o que a gente não tem, tem, né? a mulher, assim, a taxa de resposta da mulher é mais fácil. Então a mulher é bonita, né? Ela coloca ali uma foto no perfil. E aí o que é engraçado, a gente tava falando esses dias aqui. Os meninos da SDR, eles mandam lá, né? Pô, que é o fulano de tal, da Full Sales, tal. A mulher manda, oiê. Acabou. Resposta, Fataná. Então o script da mulher é oiê. Aí, Lucas, é mole agora dessa? Eu falo que, cara, homem responde mulher bonita e mulher responde mulher bonita. Então, cara, querendo ou não, né? Eu trabalhei com SDR há muito tempo, era o melhor do time, mas mulher é mais fácil de Elas têm um que a responder. gente não tem, né, irmão? É. Elas têm o Uma mulher. das 3 coisas que move o mundo, né? Elas têm, a gente não tem. Vamos lá, Ian. Contratei o SDR. Cara, como que tu rampa esse cara pra se tornar um bom SDR? Qual é o prazo que você dá pra testar ele? E qual é o processo de alavancagem desse cara? Show. Contratei ele. Primeira semana, basicamente, treinamento. Aí a gente já tem, né, o conteúdo gravado nosso aqui, tem aula minha na plataforma. Ele vai assistir essas aulas e ele vai conhecer os nossos produtos, os nossos sócios, para ele entender a nossa comunicação, quem que a gente consegue ajudar, né, quem que é o nosso público. Então, o treinamento daquela primeira semana é isso. É sistema, é produto e a minha parte de pré-vendas, né, o que eu ensino pro meu time. Ele participa dos nossos roleplays, ele participa de roleplay comigo separado, então eu tenho um momento só com ele ali para fazer, né, o roleplay e passar também o passo a passo, né, passo a passo de agendamento, o que ele faz no CRM, todo o processo ali do dia a dia que está no nosso playbook, né? Ele tem um playbook também para ele acompanhar, que o playbook é a bíblia do pré-vendas. Tudo que a gente tem de processo no pré-vendas, seja mandar uma mensagem no grupo, tá dentro do playbook, então ele tem que decorar esse playbook, ele tem que estar ali na ponta da língua disso aí. Passou essa uma semana,
de treinamento ali, intenso, ele acompanha também, ele faz espelho com os SDRs que estão atuando, ele acompanha ligações ao vivo ali do time de SDR. Ele vai começar a receber os leads. E aí eu faço, né, uma divisão, ele começa a receber, claro, não os melhores leads, né? Ele recebe ali os leads que estão no faturamento na linha do meu aceitável. Tá. Para ele praticar, para ele queimar um pouco de cartucho, então... E ele vai fazendo ligações e eu vou escutando essa ligação, acompanhando mais de perto e vou dando direcionamentos para ele ali durante aquele tempo. Tempo de rampagem do SDR, ele não é tão longo como o closer, tá? Um SDR bom, um cara que já tem uma experiência ali, 15 dias ele já pegou o teu produto, ele já pegou o teu script, o teu público, então ele vai conseguir performar bem. Claro que não, excepcionalmente, 100%. Ele vai precisar de um tempo. 3 meses pro cara tá redondo, sem precisar falar contigo mais. Sem precisar falar comigo, por exemplo, para tirar a dúvida, o cara conhece todo o processo 100%. Mas para performar bem, né, a gente tem exemplo de SDS que começaram agora 2 semanas atrás, estão dando 7 no dia. Entendeu? Então essa treinamento intenso que a gente fez com um time novo, né? E a dedicação deles também, que a gente tem que valorizar também isso deles. Quais scripts que você acredita ser essencial no pré-vendas, cara? Que te fala assim, Yuri, não pode faltar esses. A gente tem uma porrada de scripts de tudo, né? Processo de tudo. Mas, Yuri, esses aqui, cara, é regra. Não pode faltar. Cara, eu tenho que ter o script de cada funil, da entrada do meu lead. Cada funil é diferente? Cada funil é diferente. Não é um pra tudo? Não, cada funil é diferente porque cada maneira que ele chegou aqui é uma maneira diferente de cada um. Então eu tenho que ser personalizado para aquilo ali. O cara que baixou um playbook, que eu falei, cara, pegou o panfleto, ele é diferente do cara que tá lá na porta da minha loja. Então eu tenho que ter essa personalização. Então, cada funil eu tenho um script. Claro que depois, né, ele acaba se tornando meio semelhante porque eu vou fazer o spin para qualificar, tudo mais. Mas a entrada desse lead é diferente. Follow, script de follow. Eu tenho que ter um script de objeções, de quebra de objeções. Então, as objeções que a gente costuma pegar, objeções sempre são as mesmas aqui. Então, eu tenho ali várias formas de quebrar certas objeções. A de lembrete, também a gente tem os scripts ali. A gente tem mensagens que a gente manda 24 horas antes, 12 horas antes, 6 horas antes, 3 horas antes, 10 minutos antes e na hora da reunião. Então, isso é automatizado, esse processo é automatizado. Mas eu também tenho que ter o script disso aí muito bem feito. E também o script de reagendamento do cara que não compareceu na call. Esses são regras. São regras. Tipo assim, você precisa ter, senão o time de SDR não vai ter uma lógica do que fazer, né? Ele não vai ter um processo do que fazer. Show. Ian, quais são as métricas que tu olha todo dia? Já fiz essa pergunta? Já. Já? Já. Ah, então já falou, foda-se. Cara, me fala... vou fazer uma pergunta agora. Você tá vivendo a experiência do presencial agora, né? Porque você tá aí com a gente. Por enquanto você não tá presencial, né? Porque você acabou de ser pai, né? Tá com o filho pequeno, tá lá em Palmas. Eu sei que tu foi fazer lá no fim do mundo mesmo. Palmas. É um só pra cada um aquela porra. Mesmo quente. Cara, o que tu já sentiu? Qual foi a diferença que tu percebeu e notou? Cara, o presencial, inevitavelmente, é o jogo. É muito melhor do que o home office, porque é muito intenso as coisas. Então, assim, até falei eu tinha uma questão para resolver hoje, eu tive que falar, time, eu tô off agora por algumas horas, porque eu preciso resolver isso aqui. Como eu tô muito acessível ali, você tá vendo as coisas acontecendo, o time me solicita muito. Então, Gabriel, tô com um lead aqui assim, assado, mas é muito dinâmico isso aí. E então, o tempo de rampagem do time tá sendo muito maior, porque a cada, né, a gente tá com um time novo aqui de pessoas que a gente tá expandindo, inclusive estamos com vaga aberta aí pro time. Quem quiser, vai lá no Instagram da Fuceiros, no meu Instagram também lá e manda o currículo lá pra gente. É muito mais rápido, porque eu tô ouvindo ligação. Então eu tava com a SDR nova, ela tava ligando assim 2 mesas da minha e falando baixinha. Eu falei, cara, eu quero te ouvir daqui. Grita, sorri, fala com entonação na voz. Então isso é muito dinâmico. Se eu tivesse em casa, ela em casa, eu não estaria vendo isso. Então é muito dinâmico, é muito rápido que as coisas acontecem. A performance do time aumenta muito mais, né? O respeito do time com você também é muito Eu mais. tinha percebido isso lá no desafio que o time tava lá, né? Porque pra quem não sabe, galera, a Full Sales, ela nasce ali totalmente home. A gente até dezembro de 2025 éramos home office, até 31 de dezembro nós éramos home office. Então a Full Sales, ela nasce ali nesse período, né, 31 de dezembro, até esse 2 anos ali. Só que, cara, a gente acho que foi em julho, maio,
A gente já fez vários, né? Vários intensivos. Mas foi o primeiro. Acho que foi em julho, maio, julho. Foi maio. Cara, a gente via o nível de entrosamento, o nível de velocidade. O Bruno, ele tava no primeiro? Não, Tava. não tava, né? O Bruno, ele tava aqui, close e terminava a call, já era feedback imediato. Você escutava a call, já era feedback imediato. E as coisas eram muito mais rápidas, eu não precisava escutar algo para dar um feedback. Ali eu virei para uma Matuta que estava do meu lado e falei, meu irmão, você tem noção que se a gente tivesse no home, no presencial desde o começo, a gente tinha batido pelo menos 5 milhões de faturamento a mais? Sim. Tranquilo. É porque muita coisa acontece muito rápido, né? Então hoje, por exemplo, agora há pouco mesmo, 2 SDRs meus no mesmo momento. Gabriel, eu tô com um cara pra agora, on time. Eu já olhei pra mesa de closer, tá parado? Bora call. Tá parado? Bora call. Então, tipo, muito rápido, foi questão de menos de um minuto, 2 calls já iniciou na hora ali, e no home office a gente teria, né, talvez um tempo maior pra isso acontecer ou nem aconteceria. Exatamente, cara. Então é isso. E aí eu não tô falando que não funciona, até porque se eu falasse que não funciona, o home estaria sendo hipócrita, né? Porque a gente bateu 10 milhões de faturamento no primeiro ano e 30 no segundo, no home. Só que a gente chegou no nível de jogo, né? No nível de game, que a gente falou assim, cara, Não dá. não dá, travamos. Não chegamos a travar, né? Porque a gente chegou a coisa, mas, cara, se a gente quer alcançar um novo público, atingir um novo patamar, cara, a gente vai ter que jogar um jogo diferente. E foi quando a gente decidiu jogar esse jogo, né? Agora, uma outra coisa, cara, quais são as habilidades? Aquele empresário que tá ali, na tua visão, quais são as habilidades que um head de pré-vendas precisa ter para que ele consiga desenvolver o seu time? Eu respondi também. Foi a primeira pergunta que você me fez, pô. Fiz. Não foi um pré-venda, não? Não, foi a primeira pergunta que você fez. Ih, caralho, eu tô ficando maluco. Mas muda a pergunta então pra Pré-venda. pré-vendas, né? Pode ser, pré-venda. Show. Cara, pré-vendas, ambição, Uhum. assim, um estudo, o cara tem que ter ambição. Eu falo muito assim, o SDR, tá, que você vai contratar, ele não necessariamente precisa ter já um conhecimento de pré-vendas, tá? Ele pode ser um cara ambicioso, até mesmo porque muito pré-vendedor é pessoas mais novas, que o cara quer ingressar na área comercial, ele inicia pelo pré-vendas, para chegar ali em closer, né, ou até em head, vai muito do perfil, mesmo nunca quis ser closer, comecei como SDR, passei para head hoje, mas, cara, a ambição de chegar, tá? A ambição de fazer acontecer, a ambição de ganhar dinheiro, organização, cara influente, cara, e com sangue no olho. Sangue no olho de agendar, de fazer acontecer, de ligar, pegar o telefone e ligar, sem ficar com o corpo mole, 200 ligações no dia, 300 ligações. O cara quer fazer dinheiro, ficar aqui até 9 horas da noite, o time tá aí, ó. Até 9 horas da noite todo dia. Exatamente, cara. É isso. Tem que querer fazer grana, né? Tem que querer ter vontade, tem que ter disciplina, porque é rotina, né? Então a pessoa que não tem disciplina, ela não aguenta. Pra mim é essencial ter rotina. Legal. Cara, Você trazer essa questão da ambição, Yuri? Pode trazer. Trazer uma história. Minha com o Bruno, que é o nosso head de vendas hoje. Na época eu era SDR e o Bruno Closer. Eu tava na ambição tanto de fazer dinheiro que eu começava a trabalhar 8 horas e os agendamentos era pra noite, que a gente vendia propriedade, né, multipropriedade. E eu ficava, cara, até acabar a última reunião. Começava 9h, última reunião, ficava até acabar. Acabava 11 horas, meia-noite, e eu ficava no WhatsApp do Bruno. Bruno, cadê minha venda, Bruno? Cadê minha venda, Bruno? Quero meu dinheiro. O Bruno começou a me bloquear. Na hora que começava o agendamento, o Bruno me bloqueava, e ele desbloqueava só no final das reuniões pra passar o que tinha acontecido. Mas, cara, eu tava na ambição de fazer dinheiro. E nisso, eu tava só de comissão fazendo 11 mil reais. Só de comissão. Aí. Com pré-vendas, lotando a agenda de 4 closers. É isso, cara. Então, assim, cara, tem que ter ambição. E eu, na época que eu comecei, eu não tinha habilidade de pré-vendas. Foi, na verdade, compartilhadas, eu me desenvolvi ali. Eu tinha ambição de vender e ambição de fazer dinheiro. Boa. Pra gente encerrar, cara, como que você hoje motiva o teu time? Dinheiro. Dinheiro e Mas quando eles estão energia. fracos, tão assim, como é que qual a estratégia que você usa? Cara, se for uma pessoa isolada, eu sempre quero entender com ele o que tá acontecendo, se não é algo pessoal, tá atrapalhando ali, eu chamo ele no reservado ali, entendo, até mesmo porque ele desmotivado pode desmotivar o restante do time, principalmente se ele tiver um papel de liderança ali, se o time vê ele como uma liderança, tá? Se o time tá desanimado como um todo, numa reunião, a gente se reúne todo mundo, eu entendo o time, trago motivação, aí a gente vai pro psicológico das pessoas, geralmente chamo o Yuri também, que é um cara muito bom com pessoas ali, pra falar com o time, pra dar uma motivada, trazer uma palavra pra eles, e cara, gamificação.
Então eu sempre trago gamificação pro time. Ontem mesmo eu falei, galera, quem bateu a maior quantidade de agendamentos, Pix agora no final da noite. Todo mundo quer dinheiro. Então a motivação de dinheiro pra galera ali tá querendo ganhar, querendo motivar e mudar a cabeça. Cara, qual foi a situação mais inusitada que você já passou no pré-vendas com o time? E qual foi a decisão que você teve que tomar pra talvez ele não corromper o restante? Tipo assim, cara, essa pessoa tá com grande potencial de corromper o pré-venda inteira, né? Qual foi a ação imediata que tu tomou? O que que tu fez? E se puder contar o caso. Cara, eu tenho um caso. Eu tinha um... Nessa época a gente não tinha um sistema igual a gente tem hoje. E aí eu tinha uma SDR que era uma malandrinha. O que ela fazia? De manhã, na segunda-feira de manhã, acumulou lead de sexta, sábado, domingo. O que ela fazia? Ela entrava no sistema segunda-feira às 7 horas da manhã, movimentava todos os leads mais qualificados para ela. Ela atribuía para ela. Ah, cara. E deixava os desqualificados para o restante do time. E o que estava fazendo? Ela estava agendando bem, o time não, o time desmotivado. E aí eu fui e peguei, né? Peguei isso aí, consegui identificar isso aí e peguei. Alinhei com ela para não fazer, né? Deu uma advertência ali. Fez de novo. Na outra semana. Outra advertência, a última advertência. O que eu fiz? Na sexta-feira, eu fui lá e tirei todos os acessos dela. Na segunda-feira de manhã, ela... Gabriel, por que meu acesso está encerrado? Porque ela ia fazer de novo. E aí eu fui lá e tive que demitir ela. Caraca, depois tu me conta quem foi. Esse caso não fiquei sabendo, não. Malandrinha safadinha. Pegava todos os melhores leads, deixava o restante pro time. O time lá. percebeu? Cara, não percebeu porque eles não, na questão do sistema, mas percebia a questão, pô, ela tá recebendo um lead muito qualificado e a gente nada. Estamos recebendo lead ruim. E poderia cair até pra você, né? Tipo assim, pô, o Gabriel tá privilegiando ela, tipo assim... Poderia atrapalhar o time e a visão pra mim, né, como líder ali. Caraca, que safadeza. Mas enfim, a gente colhe o que a gente planta, né? Teve uma que mandou mensagem, talvez seja a mesma, mandou mensagem, uma pessoa pediu referência, ela falou que foi closer na Full Sales. Verdade. Aí eu perguntei pro Bruno... Falou comigo. Mandou mensagem pra mim, falando que tinha sido... uma recrutadora mandou mensagem pra mim, falando... Fulano de tal, foi da Full Ela Sales? que fez isso? Não, outra pessoa. Essa pessoa foi da Full Sales? Falei, cara, nunca vi na minha vida. E eu falei, eu conheço o time comercial da Full Sales inteira. Eu nunca vi. Ainda fui lá e ainda questionei o Bruno. Falei, Bruno, conhece essa pessoa? Não. E a pessoa tava lá. Não, mas Closer da foi Full Sales. outra que trabalhou de fato com a gente, como SDR, e falou que foi closer. Tá. Não, mas teve esse caso também da pessoa que nunca trabalhou aqui e falou que tinha trabalhado aqui. Foda. Mas enfim. Galera, você que chegou até aqui quer dar um presente pra você especial, que é o quê? Um diagnóstico comercial 360, onde a gente vai avaliar a sua operação e entender quais são os gargalos, o que você pode melhorar e como melhorar, né? O que você pode ajustar dentro do seu processo de vendas para que você possa alavancar seus resultados. É gratuito, não paga nada. Te garanto que vai ser um diagnóstico de fato, não vai ser uma encheção de linguiça para te vender algo no final, vai ser de fato um diagnóstico para contribuir, para agregar, para ajudar você a potencializar os seus resultados, tá? Aqui embaixo na descrição vai ter o link, vai aparecer um QR Code na tela também. É só agendar, é só preencher o formulário e concorrer. Te garanto que talvez você tenha na mesa aí uns 100 mil reais que tá aí, ou até mais, dependendo do nível da sua operação, que tá perdido por falta de algum detalhe no seu comercial. Então, a gente vai te mostrar um plano, vai te mostrar o que fazer, como fazer. Então, eu te garanto que pelo menos algo ali você já vai sair com mudanças e melhorias, beleza? Gabriel, algum recado final para quem tá assistindo a gente, para os heads que estão assistindo, para o empresário, para a empresária, seja lá quem for? Pré-vendas. Muito importante para tua operação, tá? Um pré-vendas bem feito vai facilmente dobrar, triplicar o teu faturamento aí. Claro, tem que ter uma organização, tem que ter processo muito bem definido para esse time performar. Se você não tem esse processo, a gente tem, marca uma call aí, vai lá, fala no Instagram, entre nossos funis aí. Tem o meu Instagram também, @Gabriel_Ian, que meu time vai falar com você e a gente vai te passar esse processo aí. Vem fazer parte da Full com a gente. Um beijo pra você, um abraço, não esquece de curtir, comentar, interagir, deixar o like. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelas, se inscreve no canal, ativa a notificação, ou seja, faz tudo aí pra contribuir e ajudar esse conteúdo gratuito que a gente entrega para que mais pessoas possam ter acesso. Um beijo pra você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Eu
Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo, na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito.